Essa técnica você vai poder usar tanto em calça, em saia, em short que tenha elástico no cós, tá? A calça não era minha, era de uma pessoa com manequim bem menor, então ela vestiu e tem que verificar se à medida que você vai diminuir, vai dar para passar, vestir, né, a calça no quadril, porque a função do elástico é esticar para poder vestir sem precisar colocar zíper. Então a pessoa vestiu a calça e eu marquei, ela falou que um dedinho de cada lado dava. Um dedinho dá o quê? 2 centímetros. Então, em cada lado, 2 centímetros, eu marquei ainda com o elástico ainda no lugar franzido. Porque depois que a gente descosturar tudo isso daí, a gente vai ver a real medida que vai precisar apertar. Então, ó, descostura tudo. Essas costuras das laterais que tem, às vezes, na calça assim, para poder dividir o elástico. Essa na horizontal, essa cordinha também. E para isso eu vou usar essa ferramenta chamada de descosturador também, abridor de casa. É ótimo aí, tem tanto desse mais grosso mais fininho, eu vou usar o mais fininho, porque é uma viscosa essa calça. E vai arrebentando assim, ó, com calma e puxando a linha. Depois eu descosturei todo esse cós em volta da calça, tá? Eu comecei fazendo um buraquinho aí porque eu já ia tirar o elástico, só que o elástico, algumas partes ele ficou preso entre o cós e a calça. Às vezes acontece na hora de costurar. Então eu fui já descosturando tudo em volta para depois no final tirar o elástico. Procura aí onde é a emenda do elástico para poder descosturar. Aí eu descosturei também para poder puxar todo esse elástico, mas como ele estava um pouco grudado em algumas partes, mas eu tive que descosturar todo o cós logo de uma vez para poder tirar o elástico também, tudo junto. Vai ter que tirar tudo mesmo, não tem jeito. Para fazer esse ajuste de um jeito assim mais profissional, né, mais bonito, tem que descosturar tudo aí, tem que ter paciência. Estiquei bem no ferro para saber a medida real que eu tenho que diminuir. Nesse caso aí foi 4 centímetros de cada lado. Só que aí a marcação eu fiz pelo avesso, que eu vou passar a costura por cima. E isso eu fiz a partir da margem de costura. Então, eu tenho aquela margenzinha de 1 centímetro para dentro, mais 4 centímetros que eu precisei marcar. Isso aí vai ficar individual, tá? Cada pessoa vai ter sua medida que vai precisar apertar a peça, tá? É só para você seguir de referência o passo a passo, mas cada um aí vai ter sua medida. Então, eu passei por cima com ponto reto. Agora eu vou tirar esse excesso, deixando aí uma sobrinha de 1 centímetro, né? Para ficar essa pontinha de tecido. Isso você repete do outro lado também. Com aquela sobrinha, ela vai ser a medida aí que eu vou precisar diminuir na lateral. Não diminuir, eu vou marcar essa mesma largura dessa tirinha que eu cortei. A partir dela, eu marco assim nessa reta. E dessa marcação, você vai inclinar assim, fazendo uma pence. Fazer essa inclinação com 20 centímetros, porque aí vai ficar uma pence mais uniforme, tá? Aí marca com o que você tiver aí, um lápis, uma caneta que apaga. E por essa marcação, você vai passar por cima até chegar no final e vai bater na costura que já tinha na calça. Faz isso também do outro lado. Passa por cima, pontinho reto. Eu comecei de baixo para cima, fui costurando ali na costura que já tinha e fui vindo, fazendo aí tipo um V, tá? Porque tá de cabeça para baixo, mas você pode começar ali da cintura para baixo também. Agora, antes de cortar, a gente vai ver se tá batendo, tá? O que eu faço? Eu dobrei ali o cós e vou alfinetar para ver se tá encaixando. Por quê, né? Se ficou, imagina que a lateral ficou menor do que o cós, aí eu vou ter que fazer muita modificação. Eu tenho que conferir antes para ver se tá encaixando. Encaixou, alfinetou, encaixou, aí sim você pode cortar um pouquinho desse excesso aí, deixando a margem de costura. Aí eu vou acelerar essa parte aí do alfinete, que é só encaixar o cós aí no lugar, igual foi do jeito que estava montado, né? Costurado, a montagem é igual, para poder ver se tá batendo. Bateu, aí você pode cortar esse excesso até ali, um pouquinho, chegando na parte, né, que tá finalizando essa costura para baixo, deixando aí de cima para baixo 1 centímetro. Aí agora você passa uma costura em zigue-zague ou overlock que você tiver. Agora, de fato, vamos costurar o cós no lugar. Aí, respeitando aí a lateral com a lateral, costura com costura, tá?
lateral do cós com a lateral da calça e costura quase em toda a volta. Vamos deixar um espacinho de uns 4 dedinhos para poder passar o elástico. As margens de costura você usa a mesma margem de costura que já tinha na peça. No meu caso aí, ela estava com menos que 1 centímetro, tava acho que 0,75, tá? Então, eu fui fazendo já a margem de costura que já tinha na peça, até porque o elástico vai passar aí dentro, ele precisa comportar dentro desse cós, né? Se eu fizer uma margem de costura muito profunda, o cós não vai entrar. Ou se eu fizer menor, ele vai ficar sambando aí dentro. Então, tem que sempre bater as costuras que já tinha na peça. E não esquecer de deixar a abertura aí de 4 dedos para poder passar o elástico. O elástico também precisa diminuir. Então, se 2 dedinhos é 2 centímetros, tem a frente e as costas do elástico. Eu vou precisar diminuir aí 8 centímetros do elástico. Não vou deixar margem de costura porque ele já tinha margem de costura, né? Então, eu vou passar novamente o elástico aí por dentro. Eu tô usando uma ferramenta que é maravilhosa, que é o passador de elástico de fita. Gente, é melhor do que o alfinete. Você não perde o alfinete no meio do caminho. Às vezes acontece comigo do alfinete envergar, dele abrir, furar meu dedo, é horrível. E essa ferramenta é ótima. Eu vou deixar o link aqui na descrição dessa ferramenta. Tudo que eu usar eu vou deixar aqui. Máquina de costura, ferramentas, tá? Só passar em toda a volta. Aí tira a ferramenta, né? E vê se tá certinho, se não tá embolado o elástico. E joga um por cima do outro assim, ó. E costura do jeito que já tava na peça, você joga a costura aí por cima. Eu fiz o ponto zigue-zague, acomodei esse elástico todo aí pra dentro e dei uma esticada para poder, né, distribuir tudo certinho, ver se não tá embolado de novo. Ó, estica ele certinho para poder fechar essa abertura que ficou. Aí passei o pontinho reto, continua a mesma costura que já estava, né? Só vai precisar fechar mesmo. Para finalizar, passa uma costura de acabamento de zigue-zague ou overlock, depende aí da máquina que você tiver. Vou deixar aqui na descrição indicações dos modelos que eu uso, tá? Eu estiquei bem assim para poder distribuir o elástico. Fiz 2 costurinhas, uma em cada lateral, assim, bem na lateral mesmo, aquela costura que tinha do cós. Então, você faz aí para poder distribuir o elástico. Eu vou refazer essas costuras que já tinham na roupa para poder ficar o acabamento profissional, para ficar do jeito que já estava, nessas 2 pontinhas. Eu usei essa ferramenta, que é o cabo guia de costura. Já vem na máquina, tá? Mas você pode comprar avulso se você não tiver, se sua máquina não veio, para me auxiliar aí na hora de marcar essa margem de costura para fazer esse cós, porque é uma margem um pouquinho maior. Aí colocando esse guia eu consigo posicionar, né, a margem de costura que eu preciso. Aí eu deixo bem na pontinha essa ferramenta e vai me guiando para fazer essa costura. Aí eu vou esticar assim, ó, o elástico e vou refazendo essa costura que já tinha no cós. São 2 costuras. Primeiro eu faço da ponta de cima e depois eu faço a de baixo. Eu distribuo ali. Também dá para você olhar os furinhos que já tinham, né, na costura anterior, né, para poder se guiar. Aí nesse caso eu peguei e distribuí, dividi ali a margem para cada costura, fiz em cima. Depois que eu finalizei a de cima, eu fiz a de baixo. É o mesmo processo, tá? Faz a de cima e depois faz a de baixo. A costura de baixo eu pego o movimento guia de costura e visualizo ali a margem da costura que eu preciso deixar. Esse cabo guia, ele é ótimo para poder ajudar na hora de fazer essas costuras. Geralmente vem de fábrica, tá? Essa ferramenta. Mas tem máquina que não vem. Ela vem com um furinho já de fábrica ali atrás que você enfia ela e você consegue usar para auxiliar nessas costuras assim. E é claro que faltou um detalhe para finalizar. A cordinha que já veio na peça. Eu vou recosturar aí no meio. Dobra no meio certinho e costuro bem nesse meio aí das costuras com pontinho reto. Então esse é o resultado final da calça. As costuras do mesmo jeito que estava, acabamento profissional, feito na máquina doméstica. Então você pode fazer em casa. Curta o vídeo se você gostou, comenta aqui o que você achou, compartilha com alguém que vai gostar e assista mais aulas que tem aqui no canal.